Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Exu do Lodo avisou da morte do meu pai. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas sei que serei chamada aqui de Fulana e será uma honra. Já escrevi um relato, mas ainda não foi lido e tô no aguardo, pois eu amo o canal e o jeito que tu lê as nossas histórias. Eu sou gaúcha e o meu relato é verídico e aconteceu em 2021, na época do Covid. Não haverá nomes. Vou contar como fui avisada e tentei avisar o meu pai, atualmente desencarnado, sobre a sua morte. Mas para isso, preciso começar lá do começo, na infância do meu pai. O meu pai sempre foi uma criança muito doente. Ele nasceu assim bem frágil. Ele tinha 5 anos e nem caminhava ainda. Minha avó paterna lidava com bruxaria e era muito boa nisso. Então deu um jeitinho de salvar a vida dele da maneira que ela conhecia. E por incrível que pareça, isso deu certo. No ano seguinte, o meu pai já corria por tudo quanto era lado e nem parecia a mesma criança. Mas minha avó sempre deixou o meu pai ciente que a cada 10 anos ele tinha que dar uma oferenda a tal entidade em agradecimento pela sua saúde, ou pela saúde que agora ele tinha. E assim se seguiu. A cada 10 anos, o meu pai fazia o que era preciso ou dava dinheiro para minha avó fazer a tal da oferenda até ele conhecer e casar com a minha mãe e no ano seguinte eu nascer. Meu pai, então, abandonou tudo. Ele ficou com medo daquilo que a minha avó mexia fazer algo ruim comigo, pois eu era um bebê ou ou fazer alguma coisa com a minha mãe maledite. Afinal, minha avó paterna odiava ela. Bom, o casamento dos meus pais sempre foi uma confusão e com muitas dificuldades. Minha avó paterna morreu odiando a minha mãe e magoada com meu pai, pois ela não aceitava que o meu pai vivesse a vida que vivia com a minha mãe. E hoje percebo que realmente minha avó paterna tinha toda a razão em odiar a nora, irresponsável e dissimulada que a minha mãe era e é até hoje. Então, vários anos depois, quando tudo dava errado para nós, o meu pai procurou uma mãe de santo na cidade vizinha para tentar entender o que estava acontecendo. Essa mãe de santo era uma benzedeira das boas e simpatizou muito com meu pai e falou que ia ajudá-lo. E realmente ajudou. Ela começou a fazer as oferendas atrasadas para tal entidade que protegia e dava saúde para o meu pai. Anos depois, essa senhora faleceu e o meu pai novamente negligenciou suas obrigações com a tal entidade e foi onde tudo piorou novamente. Então, anos depois, acabei casando com um rapaz que é médium e bruxo. Foi quando comecei a sonhar com a minha avó paterna. Ela vinha em sonho falar comigo. Dizia para eu cuidar do meu pai, aproveitar os momentos com ele, para eu chamá-la quando precisasse de ajuda. Certa vez ela incorporou no meu marido, com a autorização de seus guias, obviamente, pois queria falar comigo. Ela me esclareceu várias coisas, principalmente o porquê dela odiar e não aceitar o casamento dos meus pais. Explicou o pacto que ela fez com a tal entidade, me falou o nome da entidade e disse que podíamos falar com ela e fazer a oferenda em nome do meu pai se a tal entidade aceitasse, pois senão o meu pai não ia escapar mais. Na época, Ana, eu estava grávida, quase parindo já. Passando por vários problemas com a minha mãe também, pois ela é narcisista e também difícil de lidar, eu acho. E fazia de tudo para afastar o meu pai, fazia de tudo para afastar eu e meu pai, pois depois que eu me casei com o meu marido, segundo ela, não era mais a filha querida da família.
Meu marido nunca fez nada para ela, ou sequer falou algo para ela, mas só pelo fato dele ter casado comigo, ela surtou e fez disso uma tempestade. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá tudo lento aqui, gente. Ok. E fez disso uma tempestade. Após falar com a minha avó paterna naquela noite, nada mais foi igual. Toda vez que eu ia ver o meu pai, eu via um vulto de capa preta atrás dele, e aquilo me dava arrepios. Até que um dia cheguei lá na casa dos meus pais e minha mãe falou: Fulana, não conta que te contei, pois o teu pai não quer que eu te conte, pois você está grávida. Mas gravidez não é doença, né? Então eu vou te contar. Teu pai tá com depressão, segundo o médico. Eu acho que isso é tudo bobagem. Teu pai é tão forte, jamais ia ter essas frescuras. Ana, quando ela me falou aquilo, meu mundo desabou. Eu fiquei tão triste, pois sabia que aquilo era culpa das negligências espirituais do meu pai. Meus pais iam, na época, num terreiro de umbanda perto da casa deles, no qual eu fui por anos também. Mas me afastei, pois acabei percebendo que lá não era o meu lugar. Que o pai de santo não passava, na verdade, de um charlatão, mas ele conseguia e consegue até hoje enrolar muita gente. E com os meus pais não foi diferente. Alguns meses se passaram e o meu pai só piorava. Ele sempre foi um homem forte, robusto. Agora estava magro e sempre cabisbaixo. A vida dele estava um caos, mas minha mãe, Maledite, fingia que estava tudo mil maravilhas. Ela meio que me culpava pela depressão do meu pai, pois isso tinha acontecido depois que eu me casei. Sim, Ana, eu grávida, e ela me culpava e infernizava sempre que conseguia. Numa noite de gira, um Exu incorporou no meu marido, que é médium de transporte. Eu acho que é assim que fala. E era o Exu, e era o seu Exu do lodo. Ele, acho que é assim que fala, né? Tá certo? Ele me deu boa noite e pediu para falar comigo. E o diálogo foi o seguinte: Boa noite, moça. Sou o Exu do lodo. Era Exu de sua avó e da benzedeira que tentou ajudar o teu pai ano passado. Preciso te passar um recado importante e você decide o que fazer depois do que eu lhe disser. E eu apenas concordei com a cabeça e segui escutando tudo que aquela entidade, que parecia bem antiga, me falava. Sei o que sua avó paterna fez, o que ela oferecia para o santo que deu saúde e prosperidade para o teu pai. Era segredo de família. Ninguém além dela e do seu pai era para saber, mas como agora é uma situação urgente, eu posso te contar. Fale para o seu pai que ele tem que dar a oferenda de sempre, que está atrasada há anos para o santo dele, senão ele não vai durar muitas luas. Tempo. O seu pai sabe disso, sabe que tem que dar a oferenda, mas não dá, pois está com medo. E por causa da sua mãe, aquele peso na terra... E por causa da sua mãe, aquele peso na terra, acha que não é importante. Mas se ele não der a oferenda o mais rápido possível, ele não vai durar 3 meses, moça. Nisso eu me apavorei, né? E perguntei com todo respeito qual era a tal oferenda e se eu podia fazer no lugar do meu pai. Sim, pode, mas teu pai tem que pagar e autorizar. Ele tem que saber, ou fazer ele mesmo. Só assim o santo dele vai se acalmar e deixar ele viver mais 10 luas. A oferenda é um galo todo preto, grande e forte, mas não pode matar o bicho, e sim criar ele até ele morrer sozinho, e botar outro bicho no lugar quando aquele falecer, pois aquele galo representaria a saúde do seu pai. Tá, então agora é ela que tá contando aqui, né? A oferenda, foi isso que ele contou pra ela. A oferenda é um galo todo preto, grande e forte, mas não pode matar o bicho, tem que criar ele até ele morrer sozinho. E aí, quando ele morrer, botar outro bicho no lugar. Porque o galo vai representar a saúde do meu pai.
Bom, no dia seguinte, fui até a casa dos meus pais. Meu pai não estava, então eu fiz a bobagem de falar com a minha mãe primeiro, ao invés de esperar o meu pai chegar do serviço. E ela só riu e falou que o meu pai não fazia porque não queria, que ela sabia e mandava ele fazer, mas ele tinha medo. Quando ele chegou do trabalho, falei com ele. Ele falou para mim que fazia meses que sonhava e via o tal santo, que tinha sonhos com a minha avó também e estava com muito medo e que ia ver o que ia conseguir fazer. E eu falei para ele: pai, isso é sério, não é brincadeira. Jamais ia brincar com algo assim, até porque eu nem sabia de nada disso. E se o Senhor quiser, o fulano, meu marido, faz isso para você. Só basta o Senhor dar o valor do galo e a gente cuida do bicho lá em casa. Ele, o meu pai, disse que ia conversar com a minha mãe e com o pai de santo deles e me dava uma resposta. Uma semana depois, a resposta veio pela minha mãe Maledite. Teu pai vai fazer tudo com o fulano de tal, lá no terreiro que a gente vai. O fulano de tal falou que o fulano, meu marido, que o fulano nem podia incorporar uma entidade tão poderosa como o Exu do Lodo, pois não tinha anos de religião para isso, e que só uma segurança de aço vai resolver a situação do teu pai. Nisso eu fiquei muito brava e deixei assim. Foi a escolha do meu pai, não foi? A pior escolha. Fiquei algum tempo sem ir lá na casa dos meus pais, eu estava magoada com eles. Tentei ajudar e eles preferiram acreditar num charlatão do que em mim e no meu marido. E ainda saí por ruim e meu marido por mentiroso. E então, Ana, 3 meses depois, o meu pai começou a piorar. E era a época do Covid. Eu não podia visitar quase ninguém, pois estava grávida. E era do grupo de risco, né? Meus pais, na época, moravam num condomínio de apartamentos, onde tinha vários casos de Covid confirmados. E o meu pai e minha mãe não passaram ilesos. Então, numa tarde, minha mãe me ligou implorando para o meu marido ir lá fazer algum banho de descarrego para o meu pai, pois ele estava mal. Ele não dormia direito, não conseguia respirar direito, nem comer, e mesmo assim estava indo trabalhar. Quando meu marido falou isso para mim, eu surtei e fui lá. Tomei todos os cuidados e fui ver o meu pai. Minha mãe estava apavorada quando cheguei lá. Meu pai estava com Covid, confirmado há 14 dias, e ninguém tinha me comunicado nada. Ela também estava, mas já estava bem melhor que o meu pai. Afinal, erva ruim, formiga não come, né? Sei que acabei ficando dormindo lá naquele dia e no outro também. E foi num domingo que vi que se o meu pai não fosse ao médico, ele ia morrer em casa. Obriguei ele a ir. Ele não queria ir. Meu marido levou ele no hospital de emergência da nossa cidade junto com meu irmão mais novo. Minha mãe e eu ficamos em casa agoniadas, até que às 10 horas da noite o meu marido e meu irmão voltaram sem o meu pai, pois ele ficou lá internado. Meu pai ficou internado no total 2 dias e 2 noites. Após uma visita de tarde, onde meu irmão e meu marido foram lá ver o meu pai e levar alguns itens de higiene para ele, era meia-noite quando o hospital ligou para o meu irmão, falando que era para ele ir lá. Meu marido foi junto. Meu irmão estava animado, pois achou que iam liberar o meu pai. Afinal, naquela tarde ele parecia muito melhor. Mas não foi assim. Eu senti isso quando eles chegaram em casa horas depois, bem abatidos. Eu estava no quarto da minha mãe, deitada com ela, enquanto ela olhava o Facebook no celular e falava alguma asneira. Quando meu marido chegou e eu vi que não era notícia boa que vinha, minha mãe perguntou onde estava o meu pai. E o meu irmão... Quando meu marido chegou e eu vi que não era notícia boa que vinha ali, minha mãe perguntou onde estava o meu pai e o meu irmão. E meu irmão estava no estacionamento, chorando. Ele não conseguia vir dar a notícia para nós duas. Quando meu marido falou para mim e para minha mãe, eu chorei muito e minha mãe surtou. Ela não aceitava. Ela gritava e chorava junto. Foi uma madrugada terrível. Foi a pior madrugada da minha existência. Meu amado pai tinha partido desse plano por culpa, segundo os médicos, do Covid, que prejudicou o coração dele, que já estava fraco há tempos.
Perder o meu pai foi a pior coisa que me aconteceu. Ele era tudo pra mim, meu herói. E o que mais me machucou e machuca até hoje foi que o meu pai nem conheceu a minha filha, a primeira neta dele, por culpa daquele maldito pai de santo charlatão que aconselhou ele mal, e por culpa da minha mãe também, que foi conivente com tudo isso. E foi exatamente como o Exu do Lodo falou. 3 meses. E o meu pai não acreditou e se foi. Atualmente faz 2 anos que eu perdi o meu pai. E ainda tenho mágoa do pai de santo charlatão e da minha mãe. Eu não consigo perdoá-los. E esse é o meu relato, Ana. Obrigada por ler. Tenho mais relatos para contar sobre a minha mãe maledite e sobre a minha família materna. Em breve mandarei. Desculpe os erros de pontuação, o português, estou escrevendo pelo celular. Um beijo para você, muito obrigada. Mas e o teu pai? Ele não queria fazer também? Ele estava tão... Por que esse medo todo se ele sempre fez isso? Será que ele estava querendo entregar os pontos? Será que ele estava... Não sei, porque ele também não quis, não é? Ele não ele estava fraco, tudo bem, eu não sei como que era a influência da sua mãe sobre ele, como que era a situação aí, ou a influência religiosa, né, do pai de santo às vezes, mas ele também estava fraco emocionalmente, dizendo assim, não é? Diz que ele estava em depressão. É mais complicado, né? Por que ele não fez? Era tão simples. Nossa, né, era tão simples se for ver, né? Por que ele não fez? Medo. Por que agora o medo? A vida inteira foi feito isso. Bom, alguém já passou por uma situação parecida? Conhece uma história parecida? Conta aqui pra gente. E se for comentar, pessoal, por favor, que seja com respeito. Ok? E este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.